Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Agência Solano Trindade, a convite da Rádio Mistura, participando do projeto Múltiplas Linguagens. Eu sou a Thaís, batuqueira do BAC Mulher São Paulo, assistente social na área da saúde, no SUS. Estou aqui acompanhada pela minha amiga, também do BAC Mulher, também da área saúde, Lígia. Boa noite, Lígia. Boa noite, gente. Mais uma vez, né, amiga? Mais uma vez. Espero que vocês tenham aí escutado, né, o episódio anterior sobre a questão do autocuidado. Vamos dar sequência nesse tema hoje, aprofundando aí outras questões mais focadas na questão da ginecologia, né, da mulher, útero, ciclo, corrimentos, todas essas questões. E da importância, né, de se conversar, de se cuidar, de se conhecer, de estar junto, de compartilhar. Então, fica aqui com a gente, curtam, sigam aí as redes sociais. A Rádio Mistura tá sempre proporcionando esses espaços, né, de conhecimento, de educação. Obrigada, Chezão, aí pra Rádio Mistura. Bom, vamos lá. No nosso último encontro, a gente falou, né, sobre as pequenas práticas ali do autocuidado, respiração, o banho, né, de você ir se sentindo como que você tá naquele dia, e tendo ali 5 minutos para você. E fiquei pensando, né, nessa nossa conversa, o quanto isso impacta na vida biológica da mulher. Uhum. E aí, que vai interferindo também nos mitos, no esquecimento, né, da ancestralidade, e aí vai vindo muito para isso, né, indústria farmacêutica. Então, uma coisa que tem me chamado, assim, né, atenção também nessa questão do autoconhecimento, né, da mulher se conhecer, se tocar, é o coletor menstrual. Tá. Não sei se vocês usam, se vocês conhecem. O coletor é um copinho, né? E ele vem aí muito nessa linha de trabalhar essa questão natural mesmo, para a mulher conhecer o ciclo, para a mulher poder ver seu sangue, cheirar seu sangue, tocar seu sangue, de respirar, né, ali a vagina. Então, a gente tem muito o óbvio. Não pode falar marca. Aquele outro lá que introduz o algodãozinho. Absorvente interno. O absorvente interno. Quase que eu falar marca. O absorvente interno, os absorventes externos, que traz ali, né, um monte de fungo, esquenta, assa, super incômodo, a questão de você tá, ai, será que vazou, será que não vazou? E aí a gente tem um coletor. E aí quando você chega no posto de saúde, né, nas periferias, em rodas que a gente vai fazer sobre educação de saúde da mulher, as pessoas se assustam com o coletor porque tem a questão do sangue, como essa questão, ai, que nojo, mas como assim eu vou ter que tirar e lavar e jogar a mesma coisa que tá voltando agora, né? Que era coisas que a minha avó, a minha bisavó usava, a minha mãe chegou a usar também, que são os absorventes de pano. Uhum. Você tá louca que eu vou usar isso, lavar isso, credo, retrocesso, né? Que retrocesso, a tecnologia tá aí. Você pode trazer pra gente, né, enquanto médica, ginecologista, obstetra, maravilhosa, linda. Impacta na saúde, né? Tem química ali, esses naturais são melhores, isso impacta no ciclo. E aí eu já aproveitando várias perguntas em uma só, eu lembro de uma vez uma colega de trabalho, né? Eu falei que usava o coletor, ela ficou horrorizada. Como assim eu usava aquilo? Como que era aquilo? E aí eu levei, mostrei, falei, não, aperta, é macio. E aí mostrei como que fazia a dobra pra colocar. E aí ela, nossa, mas será que cabe? Como você sabe que vai? Aí eu falei de medir o colo do útero. Ela fez, hã?
né? E aí é isso, você coloca o dedo pra você tocar no seu colo do útero. Você tá louca? Como assim colocar o dedo lá dentro? Essa falta do toque, né? Sim. Do seu autoconhecimento, assim. Como que é isso no seu consultório aí no dia a dia? Olha, bom, primeiro falando do coletor, né? Acho que o coletor, a gente teve um uso muito ampliado dele, assim, nos últimos anos. Eu acho que ele ainda não é a grande realidade das periferias, mas a gente já tem meninas, mulheres, homens trans, pessoas não binárias trans, que usam o coletor já no seu dia a dia, né? E aí também o custo foi muito barateado, né? Desde quando os coletores surgiram, e acho que isso foi muito importante, assim. Mas a grande questão de por que os coletores surgiram, né? Por quê? Por que criar algo que a gente tem que introduzir na vagina para que benefício isso traz, assim? Muitas mulheres, muitas pessoas têm questões com absorventes externos e internos, né? Eles todos são com química, né? Todos eles têm química ali envolvida, tem produtos para não dar cheiro, produtos para não ficar a cor do sangue ali, a mesma cor que sai direto da nossa vagina. E aí, o que várias pessoas, desde sempre, desde que os absorventes acho que existem, é muito comum ter queixas do tipo: ai, mas eu fico muito assada, abafa a vagina. A gente tem que pensar também que a gente tá numa realidade de Brasil que são Brasis, né? Então, a questão da pobreza menstrual, muitas pessoas usam absorventes por um tempo extremamente prolongado. Não tem. Porque é uma coisa cara, né? Sim, não é barato. Sim, é super caro. Não tem essa questão do asseio, da forma como deveria, porque não tem condições, né, gente? Tem gente que mal tem água limpa para tomar banho, que dirá para conseguir ali trocar o absorvente, né, ter esse número de absorventes X por dia que usa. Tem mulheres com fluxos enormes. E tudo isso influencia. E alergia mesmo, né? Algumas pessoas começaram a apresentar alergia, que é, inclusive, isso que é assadura, nem sempre é assadura, né? Às vezes é alergia a algum produto que tem ali. Tanto que, às vezes, mudando a marca, mudando o tipo, isso pode ser atenuado, assim. Mas o fato é que a gente coloca algo que abafa a nossa vagina, que não foi feita para ser abafada, ali por dias, né? E a gente usa aquilo por dias, e aí tem mulheres que mais ou menos, de acordo com o fluxo, mas isso mexe em toda a flora vaginal, né? Na nossa vagina existem fungos, bactérias, bichos de todos os tipos morando, e eles são responsáveis por manter a gente saudável. E aí, quando a gente vai e abafa, existe uma grande quantidade de pessoas que têm candidíase, tem vaginoses, tem um desequilíbrio, porque às vezes você tá sangrando pouquinho. Mas aí não dá pra ficar sem nada, porque senão vaza. Aí você tem que pôr alguma coisa e fica ali abafado. Então, é uma coisa que, a longo prazo, muita gente se queixava e a gente já tinha uma demanda no mercado por poder oferecer outras possibilidades, né, para essas pessoas. Inclusive, no absorvente interno, ele absorve toda a umidade da vagina. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade na hora de tirar, porque ele aumenta de tamanho e a sua vagina tá ressecada, e aí dói, machuca, enfim. E aí o coletor surgiu como uma proposta de tentar melhorar, né, queixas desse tipo, e também como um instrumento, eu acho, de autoconhecimento, assim, né, de você poder ter contato com a sua vulva mesmo, com sua vagina, com o seu ciclo, isso de você ter que inserir, ter que retirar, olhar. Muito comum as pessoas começarem a usar coletor e falarem: nossa, eu não sangro tanto quanto eu imaginava. Porque a percepção, quando a gente molha um pano, ou quando a gente molha um lugar,
e da gente ver o líquido ali coletado muda muito, né? E no absorvente interno, então, nem se fala. Então, é muito diferente mesmo, assim. Eu percebo que vira uma chave de percepção do corpo, assim. Até o tempo de sangramento, às vezes, se altera. É muito curioso. Eu mesma, quando eu era adolescente, eu tinha muita cólica. Muita cólica. E aí, isso era, tipo, uma super questão na minha vida. E aí, eu comecei a usar o coletor e a curto prazo, ele diminuiu muito as minhas cólicas. E que é uma coisa que, em teoria, não tem nada a ver, né? A gente não faz uma relação direta de cólica com um absorvente externo, por exemplo, que não introduz, não causaria nada. Mas que... E aí, é muito louco, né? Porque eu vivi isso e eu vejo no consultório muitas pessoas me trazendo isso, assim, tipo, que o coletor diminuiu as cólicas, que diminuiu o fluxo, que o fluxo tá mais tranquilo. E aí, enfim, eu acho que não tem como eu colocar aqui, a gente não tem como jurar o que aconteceu ali para isso acontecer, para isso, né, melhorar assim, mas com certeza o contato que você tem com você mesma, só de manusear, de ter que ir ali lavar, colocar dentro da vagina, tudo isso já muda sua relação com o seu corpo, né? Então acho que é muito uma consequência indireta disso, assim. Hoje a gente tem também os absorventes de pano. E é isso, né, que você falou. Também, quando eu falo isso, é tipo, nossa, mas... Gente, que negócio ultrapassado. Que coisa obsoleta. Como que vocês querem propor de usar isso? Tipo, o maior dos absurdos, assim. Mas... E que realmente, né, muitas vezes era o que nossas avós, nossas bisas tinham pra usar. Mas eu, por exemplo... amo absorvente de pano. Eu acho que é uma... Enfim, acho que tem... Você não tem que necessariamente, né, manejar ali, de colocar, tirar, da mesma forma que o coletor, que você é obrigada a entrar em contato muito mais íntimo. Mas o material muda muito. Então, para quem tem... Inclusive, muitas pessoas têm dificuldade de introduzir e tirar coisas da vagina, né? Sejam pelos mais diversos motivos, assim, questões de lubrificação, questão de sexualidade, que normalmente é menosprezada nos consultórios e não se tem um olhar para isso. Muitas mulheres chegam lá sem conseguirem, sei lá, colher um papa, passar o espéculo, porque elas têm dor. E às vezes elas têm essa dor na relação, por exemplo, mas elas não se sentem à vontade para falar. Então, esse manejo não é exatamente tranquilo para todo mundo. Mas eu acho que é isso. O absorvente de pano surge também como uma outra possibilidade para quem tem dificuldade nesse manejo ou não. Né? Eu, por exemplo, não tenho, e é o que eu uso hoje, porque eu gosto. O material dos absorventes de pano normalmente permite que a vagina respire. Então não é a mesma coisa de um absorvente externo, né? Que normalmente ele é feito com camadas exatamente para não respirar. Existem alguns absorventes hoje em dia que são feitos de algodão e que deixam a vagina respirar também. Só que eles são bem mais caros. Então, pensando em acessibilidade, eu acho que tanto o coletor, que se você comparar o preço, por exemplo, de um coletor que você vai usar por 5, 10 anos, e que você vai usar o mesmo, você vai investir de uma vez e vai usar aquilo ali, e hoje você acha coletor por R$50, e pensar no quanto você gasta de absorvente, é um número muito discrepante, né? Muito mais que você gasta com absorvente. E com absorvente de pano também. Você tem ali alguns, no começo é mais difícil, você tem que lavar mais, né? Ficar mais em cima, porque você não vai ter vários. Mas, com o passar do tempo, se adquirir um kit ali que dá conta da sua menstruação, você também tem uma relativa tranquilidade para conseguir ir manejando isso sem ficar no desespero de lavar, de dar conta do dia a dia, sabe? É mais tranquilo. Mas eu percebo muito um movimento de reconhecer o corpo, assim, né? Acho que também tem tudo a ver com o que a gente falou no outro episódio, mas que realmente
às vezes, algumas mulheres, depois que começam a se perceber, elas começam, inclusive, a demandar isso. Eu tive uma paciente uma vez, vou contar uma história. Ela chegou lá e falou assim, doutora, pelo amor de Deus, me atende, era encaixe. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Vi que ela tava desesperada. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí tá bom, liberei o encaixe. Aí ela entrou, falou assim, doutora, você tem que me ajudar. Eu tô com um tumor. Eu tô com um tumor dentro de mim. Pelo amor de Deus. Aí eu, não, calma, mas como assim, tumor? Aí ela, eu consigo sentir. Aí eu falei, tumor? E eu fiquei pensando, gente, tá. Aí fui perguntando, aí eu, mas onde que você sentiu esse tumor? O que você tá sentindo? Aí ela, não, eu enfiei o dedo dentro de mim e senti um tumor. E eu, que estranho, né? Porque até tem mioma parido, tem pólipo que pode sair pelo colo do útero, mas eu fiquei assim, ué. Bom, vamos examinar. A hora que eu examinei, um lindo e belo colo do útero. Aí eu, olha, eu não tô vendo nada. Mostrei lá na UBS que eu trabalho, tem no foco que a gente põe de luz pra examinar as pessoas, tem um espelhinho. E aí eu sempre que eu consigo, eu mostro, né, pras pessoas. Muitas mulheres nunca viram suas próprias vulvas, então, enfim, mais uma vez isso do resgate, né, da gente poder se olhar, entrar em contato. E aí eu mostrei no espelhinho e falei, ó, aqui no fundo, esse aqui é o aparelhinho que você passou, aqui no fundo é o colo do seu útero. Aí ela, ué. Aí ela falou, tira isso aí, doutora. Aí eu tirei o espéculo e falei, esquece de tocar pra ver se tá aí? Aí ela falou, tá. Aí ela falou assim, eu tô sentindo realmente, é uma parede lisinha assim, com um buraquinho no meio. Era o colo do útero dela. E ela provavelmente nunca tinha introduzido o dedo tão fundo pra conseguir, né, chegar no colo do útero. E aí foi a primeira vez que ela fez aquilo e era o colo do útero. E ela achou que é um tumor, tipo, ficou desesperada, tal. No fim foi ótimo, que não era um tumor. E a gente riu juntas e ótimo. Mas é isso, assim, o grau de desconexão, assim, às vezes ele é tanto que a gente não consegue reconhecer partes do nosso corpo. Exatamente. Isso é uma loucura, né? Assim, é uma coisa... Realmente, eu acho que a gente, enquanto sociedade, chegou num grau de adoecimento que a gente não reconhecer partes do nosso próprio corpo é muito grave, assim. E com relação às mulheres, isso é... Triplicado. Triplicado, ganha camadas e camadas. Sim. Que é a coisa de você ter vergonha de ficar nua na frente da sua irmã, da sua amiga, né? Quando vai pra algum lugar e aí precisa ali vestiário, essas coisas. A vergonha, né? Porque tem aquela ideia de que tem que ser tudo igual e é tudo perfeito. Sim. Gente, a vulva não é tudo igual, cada uma tem uma cor, cada uma tem um formato. E é isso, se olhem. Sim. Né? Se olhem. Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais!
Você sabe que, inclusive, durante a minha formação, isso foi uma dificuldade. Porque, enfim, né? Se você pegar qualquer livro de medicina desses consagrados, ditos consagrados, mas dos mais comuns, assim, que qualquer aula de exame físico vai ter, as vulvas que você encontra são vulvas normalmente depiladas, brancas, simétricas, tudo que uma vulva não é. Sim. Tudo que não é. Gente, se eu olhar, é porque é isso, né? Como eu trabalho com isso, eu olho muitas vulvas todos os dias. Mas é isso, assim, não existe um padrão. Não existe um padrão. Tem vulva que tem mais pelo, tem vulva que tem menos pelo, distribuídos de diversas formas, de diversas cores. Tem vulvas que tem variação de cor dentro da própria vulva. Os lábios são mais escuros, dentro é mais claro. Então, não existe esse padrão, assim, né? E eu acho que, mais uma vez, a gente trazer essa questão do padrão pro corpo feminino é até na vulva. Sim. Que é um negócio que, né, a gente tem como tido como uma coisa oculta, assim, que não se pode ver, não se pode falar, que é só na intimidade. Mas até na nossa intimidade, a gente é atingida nisso. Sim. E é uma coisa que não é falado. Uma vez a gente foi, né, enquanto equipe da UBS, fazer uma atividade com adolescentes mulheres. Essa questão do autoconhecimento do corpo. E aí na UBS a gente tem os materiais que mostra, né? E começa por aí, vulva não é vagina. E não, a vulva, aqui a vagina é o canal. É quando você coloca o dedo ali, é a vagina. Hã? Né? E as adolescentes ali, tipo, nossa, não sabia que tinha um nome diferente, né? Então, não tem esse conhecimento. E aí você, quando a gente fala, não é tudo igual, né? Uma vai ter o lábio de dentro maior do que o de fora, Sim. a outra vai ter o de fora maior do que o de dentro. Alguns lábios pode ser um lado maior que o outro, e tá tudo bem, é isso mesmo. Porque cada um é um. Né, cada um é um, ela não vai ser desenhadinha, simétrica, muito louco dos desenhos, simétrica, sem pelo, clara, né, sempre cor de rosa. Não, se olhem, façam esse movimento, mulheres, é isso mesmo, pegar o espelhinho e ali se olhar, se tocar, perceber, isso é muito importante e faz muita diferença, assim, na vida. Inclusive, só uma observação, existe não sei se é um movimento, mas existem pessoas, um grupo de pessoas que questiona muito essa denominação, né, de lábios maiores e lábios menores, que é como a gente aprende na faculdade, por exemplo. Então, a gente aprende desse jeito, que o maior é o que tá fora e o menor é o que tá dentro. E hoje a gente tem, eu, por exemplo, nos atendimentos, costumo usar lábios internos e lábios externos. Porque essa ideia de maior e menor já traz um padrão ali que não corresponde à maioria das vulvas, né? Então, são coisas sutis, mas que a gente vê que até na linguagem a gente introjeita e que não dizem respeito à variedade de vulvas que a gente tem, né? Variedade de mulheres. Não, diz respeito a um padrão que foi adotado por diversos motivos e a gente seguir naquilo, né? Existe cirurgia para você conseguir tirar um pedaço da sua vulva e deixar ela simétrica, por exemplo. Plástica, né? Quando eu vi, eu também fiquei chocada. Que é isso, até a vulva, a vagina está nesse lugar de entrar num padrão, assim. Sim. É muito doído, assim, né? E é isso. Óbvio, cada caso é um caso. É óbvio que eu não vou falar aqui, não, você não pode fazer essa cirurgia. É uma coisa horrorosa. Mas tenta primeiro, né, olhar de um outro jeito, entender isso de que não existe um padrão. Óbvio, tem mulheres que têm o lábio tão grande que elas se machucam. Isso atrapalha a vida delas. Então, de fato, talvez, se elas desejarem e não tiver outros meios, elas podem ir para essa cirurgia. Mas é uma coisa que, na grande maioria das vezes, é feita indiscriminadamente, né? Tipo, eu quero corresponder a um padrão que tá dado para mim. E aí é muito triste, né? Porque os profissionais, normalmente, existe um conflito de interesses e eles não vão falar, olha, acho que não é bem um caso de cirurgia, olha aqui, existe um livro
É que eu esqueci o nome agora. Mas existe um livro só de vulvas, pra você mostrar que não existe um padrão. É só fotos de vulvas. Pra mim, todo ginecologista tinha que ter esse livro. Nossa, maravilhoso. Porque você mostra, fala, olha aqui. Se eu pudesse mostrar, tipo, de várias pessoas, pra pessoa entender que não existe isso mesmo. Que a dela e tá tudo bem, a minha é de outro jeito. E é isso. Isso fala muito sobre a multiplicidade de corpos, né? De pessoas, enfim. Sim. Eu vi um post com essas fotos, assim, uma vez, de várias vulvas. E falando disso, cada uma é uma, a sua é linda, do jeito que ela é, né? E aí compartilhei e gerou um espanto, assim, nossa, que você tá compartilhando isso, credo, que feio, porque é isso, não se olham, gente, se olhem, por favor, tá? Fica a dica. Você contando do caso, né, dessa paciente, eu lembrei de uma vez uma senhora, ali 60 e poucos, ela entrou super queixosa, super triste por conta da menopausa, que ela não estava mais tendo prazer, que ela não conseguia se sentir. E aí a gente ali conversando, a gente chegou na questão do clítoris. Que ela não sabia o que era o clítoris e que ele era ali um dos maiores responsáveis do prazer, né? Com 60 e poucos anos, assim. E aí lá vai a assistente social do postinho ensinar a mulher a tocar no clítoris dela, né? E dentro do consultório falando de masturbação, né? Você vai chegar em casa, você vai preparar seu banho lá, botar o perfume que você gosta lá no banheiro, leva o celular com a música que você gosta, você vai tomar banho e você vai se tocar, né? Esse dedo é legal, mas aí você experimenta. 60 e poucos anos, né? E essa coisa o quanto o autoconhecimento, que é isso, que começa lá do outro episódio que a gente falou, de você ter os seus 5 minutos no banho, né? De você sentir a sua respiração, de como você tá respirando, de você tomar esse banho e se perceber, essa mancha eu não tinha ontem, nossa, que hora que eu fiz esse arranhão, e de você ir tocando e não ter vergonha de se tocar, de se ver, de se olhar se olhar no espelho, ficar nu em frente ao espelho e se observar e se tocando, gente, o quanto que isso muda, assim, a vida. Sim. De te trazer prazer, de você identificar mais rapidamente as suas dores. Isso faz muita diferença, assim. Muito. E aí, pensando, né, nessas questões, uma coisa que é muito recorrente, que vem também desse padrão, dessas cobranças, dessas imposições, a questão, né, do ciclo menstrual, assim, do ciclo num todo, né, aquela coisa da TPM, que a mulher raivosa, enlouquecida porque está de TPM, essas fases, chorona, tá de TPM, e essa questão que eu percebo também que causa até uma certa repulsa em algumas mulheres, que é a questão, me fugiu agora o nome. Dos fluidos. Isso, os fluidos vaginais, né? Porque tudo a gente chama de corrimento, tudo é corrimento e é tido como coisa ruim. E aí me parece, você escutando algumas vezes, eu descobri isso, acho que já ali com os meus 20 anos, que a vagina não é seca, Não. né? Que a vagina, ela é molhada, a vulva é molhada, ela precisa estar molhada, e que esses fluidos, eles são naturais, é saúde. Sim. Né? E o quanto a gente fica botando um monte, e é pomada, e é o comprimido, e é aquele absorvente diário, porque com o cheirinho, porque é isso, você não pode ter o cheirinho, não pode ter, né, esse fluido tá incomodando, tá? As mulheres chegam com essa queixa de alucinadas, muito. De estou com corrimento que não para nunca, e aí é o fluido natural dela, muito. Que ótimo, tá vivíssima, tá com saúde. Tá com saúde. Não, muito, muito, muito. Acho que essa é a queixa mais comum, sabia? Do consultório de ginecologia. Acredito. A mais comum. Todo mundo acha que tem corrimento. Todo mundo. É uma coisa assim, é muito mesmo.
E é isso, eu sempre falo. Mas como que é, né? Primeiro eu tento entender ali se é o conteúdo vaginal normal ou se de fato tem algum desequilíbrio, né? A gente, inclusive, pode depois falar disso, assim, de coisas que indicam desequilíbrios. Mas quando eu entendo que não é um desequilíbrio, eu sempre tento. Mas o que exatamente te incomoda nesse conteúdo vaginal? Né? O que te incomoda mesmo? Porque tem mulheres que, por exemplo, falam que é o cheiro. Porque mesmo o corrimento vaginal nosso normal, você usa legging o dia inteiro para trabalhar. Tá abafado. É um lugar cheio de fungos e bactérias. Você vai tomar banho à noite, não vai ter exatamente um odor de rosas, entendeu? Mas isso é normal, isso é natureza. É igual a gente quando vai na academia, a gente não sua. É um fluido que sai do nosso corpo, é uma secreção e é normal. Né? Eu falo, você não tem cera no ouvido? Você não tira a cera do ouvido? Você não tira meleca do nariz? É a mesma coisa, né? Tudo isso são coisas que o nosso corpo elimina. O suor, a cera. Então, o conteúdo vaginal é mais uma dessas coisas que o corpo elimina. E o certo é eliminar. O certo saudável é eliminar, né? E é isso, existem várias características do conteúdo vaginal, assim, existe cor, existe cheiro, pode estar associado ou não a outros sintomas, se coça, se arde, mas em geral, se não tem um odor super forte, né? Eu acho que é sempre importante, eu falo, não, mas você tá me dizendo que tem cheiro. Isso mesmo antes de examinar, né? Você tá me dizendo que tem cheiro, mas é um cheiro. Você tá no banho, lavou, colocou o dedo, tem cheiro? Ou você acabou de chegar em casa, vai tirar a roupa, você sentiu um cheirinho. Porque é completamente diferente. Às vezes você toma um banho, ótimo. Tipo, passou. É suor que fica na virilha. Não é necessariamente o cheiro do conteúdo vaginal, né? E aí, isso acho que é uma coisa a ser entendida, assim, sobre conteúdos vaginais. Mas essa questão de entender que é fisiológico, né? Que é o normal mesmo e que eu falo, pô, imagina só se você tivesse a vagina ressecada, você poderia ter dificuldade para ter relação, por exemplo. Né? Isso traz uma série de outras coisas, assim. Normalmente, existem desequilíbrios que você entende que são por causa de uso de absorvente diário, como você falou. Muitas estão com conteúdo vaginal normal. Taca pomada, porque acha que tem alguma coisa errada. Dependendo da fase do ciclo, você tá ovulando, seu corpo tá gritando. Você vai eliminar mais conteúdo vaginal. Vai sair mais mesmo. Isso é normal. Isso não significa que você tá com alguma doença, que você pegou alguma infecção, que você precisa tratar aquilo. Não, é normal. E a melhor forma, eu acho, de manter uma saúde vaginal, genital, né, boa, assim, eu sempre falo, chegou em casa, já tira a roupa, tira a calcinha. Bota um shortinho mais largo, uma saia, alguma coisa que deixa a vulva respirar. Porque às vezes só dessa regulação de você ter um tempo, espaço para a vulva respirar, já normaliza. Absorvente diário, joga fora. Mas porque é isso, abafa, né? O material, ele não é feito para respirar a vagina. Então, abafa, deixa ali abafado, os fungos proliferam bem mais. A chance de você ter um desequilíbrio por conta disso é alta. Então, às vezes, está aumentado também por conta disso, né? Já está evoluindo para um desequilíbrio. Enfim, o cheiro a gente falou, né? Eu falo um pouco de o que é um cheiro normal, o que não é. Mas, que mais? Sabonete íntimo também. Ah, verdade. Sabonete íntimo, ele não deveria existir. As empresas farmacêuticas me amam. Mas é verdade, ele não deveria existir, porque como que ele é feito, né? Eles pegam um padrão de pH,
que é a média do pH vaginal da maioria das mulheres, e fazem uma fórmula, né, para manter o pH naquele nível. Mas muitas vezes o seu pH, ele é um pouco diferente do meu. Ele é um pouco diferente do da minha irmã. Ele é um pouco... Então, essas pequenas variações, na prática, acabam fazendo diferença. Às vezes, a mulher começa a usar um sabonete íntimo, desequilibra. Então, é isso, né? Acho que a gente tem várias armadilhas dentro do mundo de coisas para mulheres. Sim. E aí, a gente tem que também aprender a ficar atento a algumas armadilhas, sabe? Porque o sabonete íntimo, acho que se não toda mulher já usou, alguma vez na vida usa ainda. Então, eu sempre falo, não, sabonete íntimo, corta. Inclusive, a vagina é autolimpante. Sim. O ideal seria lavar só com água. Quem não se aguenta, eu falo, usa o sabonete mais neutro que você achar, aquele de neném, que não tem nem cheiro. Mas o ideal, aliás, a vulva, né? Porque lá dentro, o ideal é não lavar. E aí, é isso, assim, sabe? É o mais... Tira tudo que você botou na sua vulva e na sua vagina. E vamos ver como é que fica. Sabe? É uma coisa muito... Tirar as intervenções primeiro pra ver como é que tá. Porque às vezes é tanta pomada, tanta coisa, é sabonete, que você não consegue retomar o que é o seu saudável, assim. E aí existe uma readaptação pro saudável. Nossa. Perfeito. Total, assim, me vi em vários momentos, assim, da vida. Porque é isso, né? Porque vem como a modernidade para facilitar a vida, né? Para te dar tempo. Tempo para quê, né? Que tá tirando o meu olhar sobre mim, né? Tempo para quê? E é isso, você vai se perdendo de si, né? Você vai ficando distante mesmo, de não conhecer o seu próprio corpo, as partes do seu corpo, assim. Quais as dicas que você dá de alterações importantes que é melhor você procurar uma unidade de saúde? Eu acho que as coisas pra gente observar são, na verdade, as mesmas coisas do fisiológico, né? Quando você vê que... Bom, vou explicar. É assim. Cor do corrimento, que acho que é uma coisa mais palpável, às vezes, do que cheiro e coisas mais subjetivas. Cor. Não existe uma cor padrão. O conteúdo vaginal, ele pode estar parte do ciclo amarelado, parte do ciclo branco, parte do ciclo transparente. E tudo isso é normal. Normalmente, se ele tiver esverdeado ou acinzentado, pode indicar alguma infecção. Mas é isso. Você tem que primeiro conhecer o seu padrão para entender o que é diferente daquilo ali que você está acostumado, né? É lógico que isso é mais fácil quando você já está num segundo momento de conhecer suas secreções. Mas é a mesma coisa CC, gente. Vocês não sabem o cheiro que vocês têm? Todo mundo sabe o cheiro que tem quando sua. Sim. E se tá o normal, se não tá aumentado. Se tá começando a suar, se já suou muito, tipo, agora é a hora do banho, não dá mais. Exatamente. É a mesma coisa, você vai olhar aquela cor e você tem uma noção se aquilo foge muito do que você tá acostumado a ver, sabe? E uma coisa interessante da cor também é que é absolutamente comum as nossas calcinhas ficarem manchadas. Isso às vezes é uma queixa também, né? Ah, tá manchando minha calcinha. Menina, que ótimo você falar disso, que eu descobri isso depois dos 30. E eu falei, nossa, eu passei a vida, tipo, achando que só era comigo, né? Que eu tinha de errado que eu manchava as calcinhas. E aí, quando eu descobri isso, é isso, saiu um peso, assim, né? Sim. E isso é por conta do nosso pH. O pH vaginal... Da vagina. Da potência da vagina. Porque o nosso pH, ele é ácido e ele estraga os tecidos mesmo.
Então sai o conteúdo vaginal, aquele tecido, ele vai com o tempo desgastando. E isso faz parte. Então sua calcinha vai ficar amarelada, ela vai ficando poída naquela parte. E isso tudo é do contato do uso mesmo, né? Não tem... enfim, não é um problema isso. Então sempre o ideal, se você tá na dúvida, para olhar cor, cheiro, tudo, ou se autoexaminar, né? Colocar um espelhinho e ver o conteúdo ali direto na vulva, na entrada do canal vaginal, ou colocar o dedo mesmo e sentir o cheiro, olhar a cor, olhar a textura, porque é assim que você vai entender o que é o seu normal. Se você olhar na calcinha, às vezes é uma calcinha que já tá manchada, ou oxidou, fica um pouco mais esverdeado, e aí isso, enfim, pode falsear, né? Você pode achar que tem um problema e às vezes você não tem. Mas então, cor, acho que é uma coisa importante de ser observada. Cheiro é uma coisa importante de ser observada também. Eu sempre dou a dica de toma um banho e vê. Por causa disso do suor, né? A nossa vulva, ela é toda cheia de dobras, então acumula secreção, acumula ali um sebinho. Então, toma um banho, limpa direitinho, vê. Tá de noite, mesmo assim, tô sentindo um cheiro forte, coloquei o dedo, tô sentindo um cheiro mais forte. Não, então realmente talvez eu tenha algum problema aqui. Pode ser uma infecção, pode ser só um desequilíbrio. Então não se desesperem também. Porque às vezes a gente acha que nossa, eu tô com uma infecção, meu Deus, IST, eu vou morrer, sabe assim, vou matar meu marido. Eu já ouvi isso tantas vezes. E às vezes é só um desequilíbrio. Tá tudo bem, sabe? A gente vai resolver de um jeito normalmente não muito complexo. E aí, essa questão do cheiro, né? Tem cheiros específicos, mas eu sempre acho que não cabe a você avaliar, assim. Eu acho cheiro, você tem que saber qual é o seu padrão e qual não é. Tá muito diferente? Procura um profissional de saúde. Porque isso de ficar fazendo autodiagnósticos é muito ruim nessa parte de infecções genitais. Porque às vezes você acha que tá com candidíase, por exemplo, que é um fungo. Mas na verdade você tá com desequilíbrio das bactérias. Se você usa o remédio para candidíase, você piora o desequilíbrio que você tá. Aquele remédio que vende, né, como se fosse bala na farmácia. Exatamente. Que tem propagandas lindas na televisão. Exatamente. Tem Cuidado, gente. Armadilhas, armadilhas. Porque é isso, né? Não existe um remédio que cura tudo. Esse ainda não foi inventado. Então é muito difícil você usar uma pomada achando que vai resolver independente do que você tenha, e isso não vai acontecer. Então procura um profissional de saúde, né? Se tiver coçando, nem sempre é candidíase, que é o mais comum. Sempre quando coça, todo mundo acha que é cândida. Pode ser bactéria também. Também coça. Então, se tiver ardendo, sentindo dor na relação, coçando, também é um sinal de que você deve procurar algum serviço de saúde, né? Eu acho que com o tempo, mulheres que têm questões de desequilíbrios vaginais constantes acabam conseguindo identificar mais rápido o que é, né? É muito interessante, sempre que você precisar de um serviço de saúde, perguntar o que é. Ah, então, isso aqui que eu tô sentindo era uma candidíase. Porque se você sentir isso de novo, talvez você consiga identificar mais rápido, né? Enfim, e às vezes resolver com outras coisas. Às vezes, cândida, você menstruou, resolve, porque reequilibra o pH sozinho. Às vezes, parou de usar calcinha pra dormir, resolve. Então, tem coisas que, quando você vai se familiarizando com o seu corpo, né, com os seus ciclos, você vai, enfim, não sei nem se é pegando jeito, mas você vai criando ali um conhecimento mesmo, né, que você não tinha. Isso.
domínio sobre você. Sim. Agora você falando, né, dessa questão do pH, da acidez, da mancha na calcinha, esse papo que a gente tá tendo aqui, né, de diferença de vulvas, das secreções vaginais, isso também é importante para os homens. Porque é isso, você não vai encontrar a boneca perfeita, igual. Então, principalmente para quem tá começando a se relacionar, né? Pra quem tá aí entrando já há um tempo, avançando no relacionamento, é isso, né? Tem a mulher que o companheiro só pode ver ela montada, que é a calcinha nova, o sutiã novo, né? Aquela do dia a dia, imagina, fica na gaveta escondida que ele não pode ver. Né? E é isso, homem, é natural, a calcinha da mulher está manchada, né? Porque é sinal de saúde. Porque a vagina dela tá produzindo um pH, tá equilibrada as bactérias, a flora vaginal. Então, é sinônimo de saúde, não é que ela é porca. Né? Então, é importante também a gente conhecer, o homem conhecer a mulher, né? Pra parar com esses julgamentos e com essas cobranças, que é o combate também do machismo. Né? Você conhecer, somos seres humanas, né? Do mesmo jeito que vocês têm secreções, que vocês têm diferenças de tamanhos e a gente também. Né? Então, esse papo também é importante para os homens. Sim. Não é um papo só de mulher. Uma coisa também, por exemplo, a maioria não tem relação menstruada. E quando você pergunta do porquê, muitas não sabem, né? Tipo, falam, porque tá sujo, porque é nojento. Normalmente é trazendo por esse lado. Nunca é para um lado de, porque eu, sei lá, fico mais introspectiva durante minha menstruação, não tenho prazer nessa fase. Tem muita gente que ama, exatamente. Eu tenho muito. Muita gente, quando descobre o transar menstruada, fala, meu Deus, é maravilhoso isso. Muita gente. E às vezes não faz porque tem resistência. Muitas vezes, quando é numa relação entre duas mulheres, isso é mais tranquilo. Nem sempre, né? Também tem armadilhas. Mas é importante também, para qualquer pessoa que se relacione com mulheres, entender as fases do ciclo, entender que por ali sai conteúdo vaginal, sai sangue, sai, né? Várias coisas, e saber lidar com isso de uma forma natural. Porque, né, é tudo natureza. Ter relação é natural, menstruar é natural, secreções são tudo faz parte. Sim. E às vezes a gente se priva de descobrir uma coisa que a gente gosta muito, uma fase que a gente tá super com vontade de ter relação e se priva disso sem nem saber, né? Exatamente. Por preconceito, por falta de conhecimento, Sim. Né? Por essa coisa mesmo que vem passando, né? Enfim. Nossa, passou muito rápido, gente. Meu Deus, tá acabando? Tá acabando. Já pensando agora, né, da gente ir caminhando pro final, a gente falou muito de ciclo, né? Os ciclos, conhecer os ciclos, o ciclo. Que ciclo é esse que estamos falando, Lígia? Oh, meu Deus, responsa, hein? Enfim, acho que existem vários movimentos de tentativa de retomada de ciclos naturais do corpo, assim, né? Eu acho que existem muitos ciclos pelas quais todos os corpos passam. Mas pensando em questões de ciclos ditos femininos, eu acho que é importante esse resgate, né? Eu acho que quando a gente fala de coletor, conteúdos vaginais e tudo, a gente sempre traz um padrão, que é um padrão menstrual. Né? Um padrão que não é, com certeza, sobre menstruação, mas para deixar mais fácil de pensar, assim, de como você se percebe no seu mês ao todo. E aí a gente usa também essa medida do mês, mas que para muitas pessoas não é, né? Não é um mês. Tem gente que tem ciclos mais longos, tem ciclos mais curtos, enfim. Mas é muito importante, eu acho, a gente perceber eu, por exemplo, eu administro minha vida com base nisso. Então, por exemplo, eu sei quais momentos do mês eu vou ter mais energia.
menos energia. Eu, por exemplo, na menstruação, eu fico abatida. Então, é um período que, em geral, eu tento me guardar mais. E isso é importante, eu acho que não só para pensar a saúde menstrual, né? Para entender se você está ovulando todo mês, o que está acontecendo, né? Coisas que podem estar interferindo nisso. Mas para se perceber como um todo, mais uma vez. Porque a chamada TPM, né? O que é TPM? Tipo, hoje em dia a gente não fala mais muito sobre isso, né? E usando esse termo principalmente. Mas o que é TPM? Por que nesse período do ciclo as pessoas costumam reestabelecer melhor os seus limites? Porque eu acho que a gente tinha essa ideia ligada à agressividade, a mulheres surtadas e histéricas, sabe? Né? Nesse lugar que foi colocado pra gente de um jeito extremamente problemático. Mas o que é isso? O que é esse período? O que meu corpo tá me pedindo antes de eu menstruar? E isso, inclusive, não precisa ser padronizado, mais uma vez. O que o meu corpo tá pedindo pode ser completamente diferente do que o seu corpo pede mesmo. Será que eu... eu gosto de transar menstruada? Não gosto. E quando eu tô mais produtiva? É quando eu tô ovulando? Ou pra mim é depois da menstruação? E qual período que eu fico mais suscetível, fico mais sensível? Né? E todo mundo tem isso. Não são as mulheres que ciclam só. Os homens também ciclam. Qualquer pessoa cicla. E sim, muito. Passa por diversos momentos, né? Dentro de, sei lá, um mês. O tempo que vocês usarem de base, assim. Mas todas as pessoas ciclam e isso não é falado. Porque a gente, como tem a menstruação, que é um marco, digamos assim, da nossa ciclicidade, isso é sempre voltado pra gente. Mas animais ciclam, né? Então, nós, como parte da natureza, é natural que a gente tenha essas variações, assim, né? A natureza toda, ela cicla. E eu acho que é importante a gente se conhecer a partir disso, assim. E é isso, não existem regras, acho que existem alguns... não é padrões, mas existem algumas coisas que a gente percebe em comum nesses ciclos. Mas, ainda assim, nada é melhor do que a autoobservação. Nada. A gente sempre tem que partir da gente. Para tudo, aliás. Falando de saúde... Eu acho que para tudo, porque você sabe, do mesmo jeito que você sabe o padrão do seu conteúdo vaginal, você sabe a sua resposta a uma medicação, por exemplo. Você sabe a sua resposta a uma mudança de hábito que você tem. Então, sempre eu acho que é importante a gente se humanizar nesse lugar e se autorreferenciar, sabe? Inclusive pensando em ciclo, assim. Se entender mais também como parte da natureza, como bicho que somos. Porque entra muito nesse quando, né, você não se conhece, não tem essa questão do toque, de naturalizar mesmo o humano. É louco a gente tá falando isso, mas você se cobra, né? Sim. Entra na coisa da cobrança, de nossa, eu tô muito irritada hoje, eu não posso estar irritada. Uhum. Não, você tá irritada porque você tá no momento do seu ciclo que é isso, você tá colocando os seus limites, né? Então é porque você sempre aguenta mais e agora você tá na sua fase do ciclo, a questão hormonal, o seu corpo tá pedindo limites, então tá te dando sinais. Gente, e aí vem como a irritação, nossa, assim, né? Vem como a irritação. Quanto é importante, né, a gente se humanizar. Muito é louco isso, né? Porque a gente é humano e aí a gente tem que lembrar de se humanizar, sim, assim. De se conhecer, de se tocar. Bem... Uau! Sim, uau!
Acho que é isso. Tem muita coisa, assim, que essa conversa daria para render muito aqui, né? A gente queria chegar em outros patamares, mas não dá tempo. Mas o que eu acho que é importante de hoje, né? Fazendo conexão com o episódio anterior, né? Da coisa do autocuidado, do autoconhecimento. E aí dos espaços também, né? De você ir buscando espaços, que é isso, para as trocas, para conversa. Então, as redes sociais têm um lado positivo, né? É isso, um canal como o Rádio Mistura, o Baque Mulher, tem outros coletivos que trazem esses conteúdos educativos. Essa questão mesmo, depois dos 30, da calcinha manchar, foi num coletivo pelo Instagram, assim, elas fizeram um post, eu falei, nossa, né? Então tem canais, acho que a gente precisa aproveitar para isso. Sim. E acho que é importante a gente, enquanto profissionais de saúde, dizer, né, o que tem nesses espaços que vocês podem acessar enquanto cuidado, enquanto conhecimento. Então, hoje, né, nas UBSs, as unidades básicas de saúde, o famoso postinho, lá você encontra, né, profissionais para fazer esse acolhimento, essas orientações. Então, não foi legal com o enfermeiro, não foi legal com o médico, procura assistente social, procura um psicólogo. Eles vão estar ali, tá todo mundo preparado dentro da saúde para fazer essas orientações, esses acolhimentos. Hoje, né, as UBSs estão trabalhando muito com grupos, que é muito nessa ideia da troca, de fortalecimento, de cada um levar os seus saberes, de contribuir. Então é um momento de fazer e de crescer junto. E aí tem vários horários, né? Tem grupo à tarde, tem grupo à noite. Visite aí o seu postinho para ver o que tem. Pensando, né, nessa questão dos fluidos, tá com medo, tá com muita neurose, né? De coisas, fez alguma coisa que fiz lá uma besteira, me empolguei no final de semana, passou 15 dias, tô aqui, uma secreção diferente. Na UBS a gente tem os testes rápidos, né? Tem ali o acolhimento da equipe que, dependendo da sua queixa, pode fazer uma análise, mas tem os testes rápidos para as infecções sexualmente transmissíveis. Sim. A gente tem as medicações, tem essas medicações de cuidado e de prevenção. Então a gente tem preservativo masculino, preservativo feminino, a gente tem pílula do dia seguinte tem na UBS, a gente tem DIU, a gente tem Planon. Então tem muita coisa no postinho, gente. E é um lugar que é isso, vocês podem começar a acessar para conhecer, para pegar material, para se informar. É importante, é um espaço também de cuidado, de fortalecimento, de conhecimento, de autocuidado, né? Para você ter esse momento. Não, eu vou lá no postinho hoje, vai ser meu momento de autocuidado. Eu vou sair de lá com tal informação. É isso, né? Então conheçam coletivos, né? No bairro de vocês, no segmento de vocês. É importante também conhecer. Vou deixar aqui né? A pílula do dia seguinte, ela me angustia. Porque é isso, ela vende na farmácia e a galera usa igual bala. Mas ela é uma bomba. A gente pode fazer um dia um podcast só sobre isso. Pode. Porque, gente... Aliás, os métodos em geral é uma grande surto, né? Exatamente. Mas eu já peguei adolescente tomando essa pílula do dia seguinte, igual água. Eu quase infartei. Eu também. Enfim, próximo podcast, hein, gente? Venham conhecer a Agência Solano Trindade. Venham conhecer o Baque Mulher São Paulo. Sigam a gente nas redes sociais. O Baque Mulher São Paulo se encontra todas as quinta-feiras no Espaço Cultural Cita, que fica atrás da Praça do Campo Limpo, às 7h da noite. E é isso, é cuidado, é carinho, é tocar, é dançar, é rir, né? É ficar bravo, tá bom? Obrigado. A Agência Solano Trindade, a Rádio Mixtura. Muito sucesso, muito axé pro projeto.
que seja próspero, que leve aí muito a informação de todas as pessoas que passaram aqui. Obrigada aí ao Baque Mulher por proporcionar esse momento pra gente também, né? Estar em outro espaço falando sobre o que a gente faz também é um lugar de fortalecer e de dar energia pra gente estar lá amanhã de novo, porque não é fácil. Sim. Obrigada. Obrigada, quero agradecer, amiga. falar. Não, agradecer também, agradecer Baque Mulher, agradecer você, a Rô. Gente, eu tava morrendo de medo de fazer isso aqui, de gravar. Nunca fiz nada disso. Não sou pessoa das mídias. Mas, mais uma vez, também me permiti, né? Sair do meu lugar de conforto. E, enfim, tá num lugar de exposição. Porque eu acredito muito nas trocas e porque eu acredito que informação, conhecimento precisam ser difundidos. Então, obrigada por todo mundo que me estimulou para que eu estivesse aqui. Espero que todo mundo goste. Quem quiser chegar no Baque Mulher São Paulo, é incrível. É um espaço de cura, realmente, de resistência. É um espaço que me nutre muito. Então, fica aí o convite para todo mundo. É isso, gente. Obrigada. Projeto Múltiplas Linguagens. Axé. Sucesso.